Olá, amados, sejam bem-vindos. Neste tema nós vamos estar discutindo sobre a visão de Daniel no capítulo 8, do sacrifício contínuo e da abominação desoladora, também conhecido como 2300 tardes e manhãs. Daniel foi usado por Deus para receber tão grande revelação. Na verdade, Daniel recebeu muitas revelações através de sonhos e visões e interpretações de sonhos de outras pessoas. No caso do Nabucodonosor, nós vamos dar uma olhada nisso também. Existem outros aspectos, do ministério de Daniel que vão nos ajudar a entender essa visão de 2300 tardes e manhãs. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos leve a bom termo no entendimento disso. Amém. Bem, para aqueles que não conhecem, eu queria pintar o cenário, o pano de fundo da vida de Daniel na época que ele recebeu essa visão das 2300 tardes e manhãs. Daniel era um exilado na Babilônia, foi levado muito novo para lá, ele era escravo, apesar que ele tinha uma posição de sábio no reino babilônico, mas ele ficou lá 70 anos nessa condição, foi muito novo para lá, porque a Babilônia tinha invadido Israel em 606 a.C., levou Daniel e vários outros jovens, de boa educação, de alta classe social, para trabalhar como sábios, para serem educados, na cultura babilônica. Levou riquezas, o ouro, levou tudo da cidade também. Voltou outra vez na época do rei Joaquim, levou mais trabalhadores e mais escravos. Voltou de novo na época do rei Zedequias e destruiu a cidade nessa efeito. Destruiu o templo, acabou com tudo, deixou só os pobres e necessitados lá. Então Israel estava toda, por assim dizer, cativa nesse exílio babilônico. E Daniel estava entre eles. Deus honrou muito a Daniel. Começou na interpretação do sonho de Nabucodonosor, que é onde nós vamos agora começar a falar um pouquinho para entender melhor o que se passava na época e todo o contexto dessa visão das 2300 tardes e manhãs. Bem, então como dissemos, Daniel estava exilado na Babilônia, e lá ele era considerado um sábio, ele foi treinado na língua, na cultura dos babilônicos. E certa vez, Nabucodonosor, o imperador, teve um sonho complicado, difícil, assustador, E ele ficou muito inquieto, esse sonho atrapalhou ele não conseguia parar de pensar no sonho, ele ficava atormentado com esse sonho. Aí ele chamou os sábios da Babilônia, falou: olha, eu preciso que vocês me interpretem esse sonho. Eu tive um sonho muito ruim que está me fazendo mal e eu quero saber do que se trata. E os sábios chegaram para o rei e falaram: não tem problema, rei, diz qual é o sonho que a gente dá a interpretação. E o rei olhou para eles e falou: não. Eu quero que vocês me falem o próprio sonho e depois me deem a interpretação. E aquilo assustou todo mundo, porque o rei era bem rígido. E eles falaram: não tem jeito, o rei, não tem jeito, isso ninguém pode te dar, ninguém pode revelar o que você sonhou e depois dar a interpretação. E o rei ficou muito irado, transtornado e enraivecido, e determinou que todos aqueles sábios da Babilônia fossem mortos. Ele chegou e falou: não, vocês estão querendo me enganar, e decretou a morte de todos eles. Isso chegou, Daniel foi ser buscado para ser morto, porque Daniel era um dos sábios, E ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Ele perguntou: mas o que houve? Explicaram: olha, o Nabucodonosor teve um sonho, ninguém é capaz de dizer qual foi o sonho, dar a interpretação, então ele mandou que todos fossem mortos. Daniel pediu um tempo, falou: olha, eu vou orar, vou perguntar ao meu Deus sobre isso. Ele reuniu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi ao Senhor buscar ajuda, buscar solução para tudo isso. E Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Ele foi ao rei e chegou na presença do rei e falou: rei, o Todo-Poderoso, Deus do céu, o Altíssimo, me deu a revelação que o senhor está querendo, me deu a interpretação dela também. E o rei parou para ouvir, e Daniel começou a contar o sonho dele. Eu imagino que a face, os olhos, o semblante abriram, o rei deve ter ficado assim, porque era um grande milagre, era uma coisa sobrenatural. Alguém dizer o que o outro sonhou. O senhor sonhou com uma estátua, rei, uma estátua grande, uma estátua terrível, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e a coxa era de cobre, de bronze, as pernas eram de ferro
E os pés também eram de ferro, mas era misturado com barro. E o rei ficou realmente admiradíssimo. E Daniel prosseguiu: olha, Deus me deu uma interpretação disso também. Certamente o rei mudou de posição na cadeira, começou a prestar atenção, falou: uau, eu estou diante de uma coisa agora que nunca aconteceu antes. Aquela cabeça de ouro é um império, são todos reinos. Aquela cabeça de ouro é o seu reinado, né? O seu reinado de excelência. E começou a elogiar, né, a Babilônia. Então, Babilônia é a cabeça de ouro. Só que depois de ti virá um outro reino, inferior ao teu, de prata, né? E depois desse reino virá mais um outro de cobre, inferior ao teu também. E virá um de ferro, inferior ao teu. E os pés de bronze, de ferro com barro, também é um reinado que é o reinado mais fraco, né? Que ferro e barro não se misturam. E aparece essa pedra que é jogada nos pés, e a estátua inteira dissolvida e levada pelo vento. Então a revelação é essa, é de que virá uma pedra, que é o reino do Altíssimo, do Todo-Poderoso, que virá e se estabelecerá para todo sempre. E o rei ficou realmente tocado, ele devia estar nem se contendo direito, falou: não existe Deus como o Deus de Daniel. Bendito seja esse Deus, Deus de Daniel. Ele exaltou o nome do Deus de Daniel o máximo que ele pôde. E não só Daniel, como os outros sábios foram livres da morte. A gente pensa que diante de tudo isso, né, contado rápido aqui, mas essa história realmente foi muito impactante. E o que acontece? O rei se converteu. O rei conheceu o verdadeiro Deus e se converteu. Mas a gente vê bem claro que não foi isso que aconteceu. Mas o que tudo isso tem a ver com a visão das 2.300 tardes e manhãs? Tem tudo a ver, porque isso vai ajudar a gente a entender quando Daniel começar a falar dos reinos mundiais. Porque aqui Deus já nos deu, na realidade, o pano de fundo desses 4 grandes impérios mundiais, e um deles já foi revelado, que é a Babilônia. Daniel 2, de 31 a 33. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2:38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Eu vou pegar um pouco dessa história de Nabucodonosor para exemplificar uma coisa que vai ser importante para a gente. Essa visão que ele teve, esse sonho que ele teve, e foi revelado por Daniel e interpretado por Daniel, na verdade veio de Deus, está claro isso, né? Mas está mais claro ainda, e o Nabucodonosor não entendia que aquilo não poderia ser mudado, né? Era decreto de Deus, Deus estava mostrando as coisas como deveriam acontecer, não tinha chance de mudar aquilo. Porque Nabucodonosor, no fundo, não gostou dessa interpretação. Por quê? Ele era a parte de ouro da estátua, era o melhor que tinha. Era o reino mais prestigiado, mais rico, né? Mais valoroso. Só que iria acabar. Foi dito a ele que o reino de ouro dele iria acabar. Iria surgir outro reino em seu lugar. Tudo bem, era um reino inferior, de prata, e a coisa ia só descender. Nunca ia aparecer outro reino como o dele, mas ele não gostou da ideia desse reino acabar. E tentou, né, interferir para que o reino dele fosse um reino que não acabasse. Ele não entendeu que aquilo que ele recebeu era determinado, aquilo iria acontecer como estava sendo mencionado na interpretação de Daniel. E tudo bem, a origem foi que os sábios, por inveja, por ciúmes de Daniel, armaram para Daniel, fizeram o rei fazer um decreto, etc. e tal, e construir uma estátua, para todo mundo adorar essa estátua, exatamente para jogar Daniel fora do circuito, tirar o Daniel do contexto.
Só que essa estátua, o rei gostou da ideia, ele fez a estátua inteira de ouro, não era só a cabeça de ouro. Ele estava querendo mudar aquilo que já estava determinado. Ele falou, não vai ter outro reino depois de mim de prata, não. Meu reino vai ser eterno, eu vou ser soberano sempre, até o fim. Não vou cair, não vai acabar o reino da Babilônia. Bom, ele foi de encontro a uma determinação do Altíssimo, ao invés de ver aquilo tudo, se prostrar, se render e pedir a Deus que o abençoasse, ele foi, soberbo. E, na verdade, Deus teve que tratar com ele de uma forma dura, radical. Nabucodonosor passou por coisas que a gente não vê quase ninguém passando, não vê ninguém passando, na verdade. Para quê? Para que ele entendesse que o céu domina. Você vai passar por isso, Nabucodonosor, para você entender que o céu domina sobre o reino dos homens. Então, essa afirmação de Deus para Nabucodonosor, eu quero que a gente guarde. Deus está dizendo que o céu domina sobre o reino dos homens. Nabucodonosor passou por situações terríveis para entender isso, e entendeu. E nesse dia da estátua, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não adoraram, foram jogados na fornalha, Nabucodonosor teve novamente que se confrontar com o Altíssimo na figura do quarto homem da fornalha, que liberou os seus servos, que saíram completamente normais, só que sem as amarrações daquela fornalha. E ele disse, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele era um homem duro de coração, demorou a se dobrar, chegou a se dobrar e depois foi cobrado por isso. Mas, amados, entendam que o céu domina. Tudo que a gente vai estudar sobre reinos mundiais não aconteceu por acaso, não aconteceu porque assim um rei era mais forte, venceu, o outro é mais fraco. Não, o céu domina. Então, quando você ouvir as profecias de Daniel, saiba, elas são imutáveis. Vai acontecer exatamente como Deus determinou que acontecesse. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Daniel 4:26b. O teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Bem, amados, a palavra nos fala que depois desses reis, no tempo determinado, surgirá um outro reinado que jamais passará. Nunca outros povos pegarão esse reino. Esse reino é eterno. Então aquela pedra que foi jogada nos pés da estátua, que dissolveu toda a estátua, ela foi levada pelo vento, aquela pedra é Cristo, é Jesus, Ele é a pedra. E esse reino, quando vier, vai destruir toda essa estrutura mundial, vai estabelecer esse reino eterno que jamais passará. Glória a Deus, aleluia. Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estilo, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2:44. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A profecia das 2.300 tardes e manhãs está no capítulo 8 de Daniel. Mas no capítulo 7,
Daniel tem uma visão também tremenda e maravilhosa acerca do vento dos quatro cantos da terra que soprava sobre o mar grande, né? E desse lugar saíam quatro animais, e Daniel traz a revelação disso, que são quatro reinos também. E é importante a gente somar essa informação dessa profecia de Deus com o que a gente acabou de ver da revelação que Deus deu a Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor, para a gente poder entrar então no capítulo 8, que a gente vai ver um pouquinho mais acerca dos reinos da Medo-Persa e da Grécia e da revelação das 2.300 tardes e manhãs. Apocalipse 17:15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isaías 17:12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem, aqui está a experiência que Daniel trouxe dessa visão. Ele estava lá de frente desse mar grande e de repente saiu da água um leão. Um leão, mas não era um leão comum. Esse leão tinha duas asas, asas como de águias. Daniel 7:4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E aí em seguida apareceu um urso, como quem tivesse devorado, comido carne, com 3 costelas na boca. Daniel 7:5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Em seguida, aparece um leopardo, ou aparência de leopardo, que tinha 4 cabeças e tinha 4 asas também. Daniel 7:6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E por último aparece um animal que ele não tinha descrição na terra, ele não conseguiu comparar com nenhum outro, ele chamou de animal espantoso, animal terrível, uma besta, que tinha 10 chifres, e tinha também suas unhas de ferro, né? Os dentes de ferro e as unhas de bronze, na verdade. Era um animal espantoso e terrível. Daniel 7:7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, de 23 a 25. Disse-me assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Bem, esses 4 animais que saíram da água, do mar grande, né, da visão de Daniel, vai ajudar o nosso entendimento a respeito da estátua da visão do sonho de Nabucodonosor. Porque esse primeiro animal, esse leão com 2 asas, ele é comparado, e nós vamos ver isso depois nas Escrituras, a Babilônia, o Império Babilônico. Já o urso, com os 3 costelas na boca, que havia comido bastante, é comparado ao Império Medo-Persa. O terceiro animal, que é esse leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas, ele é o Império Grego, ou então de Javã, que é um dos netos de Noé, que nós vamos entender depois, que a Bíblia vai esclarecer que é o Império Grego.
E essa besta, esse animal espantoso e terrível, está associado ao Império Romano, é Roma. Bem, então baseado nisso, nós podemos pegar a estátua do sonho de Nabucodonosor e ver que a parte de ouro já havia sido revelado, que é a Babilônia, né, que é aquele leão com asas. Depois a parte de prata, que é o peito e os braços de prata, se refere aos medo-persas, que é o urso com 3 costelas na boca. A parte de cobre e bronze, né, que é o ventre e as coxas, se refere ao Império Grego, que é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Já as pernas de ferro, né, que é essa besta desse animal espantoso e terrível, é o Império Romano. E esse animal terrível, assustou muito Daniel, que ele até pediu, né, que o anjo trouxesse mais explicações acerca desse animal, porque ele estava realmente assustado com o que ele estava vendo. Daniel 7, 19 e 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E a visão de Daniel ainda nos traz mais um elemento importantíssimo, relacionado àquele animal terrível, aquele animal assustador, espantoso, que é o Império Romano. Ele tinha 10 chifres. Cada chifre representa um reino, um rei. Se você pegar a estátua de Nabucodonosor, que tinha as pernas de ferro e os pés, né, de barro com ferro, cada dedo daquele misturado de ferro com barro também representa um rei. Porque é a mesma figura, né? É a mesma associação, é um paralelo. Aqueles 10 dedos dos pés é a mesma coisa dos 10 chifres que estavam na cabeça da besta. São 10 reinados, 10 reis. Pois bem, apareceu mais um chifre. E se já não estava espantoso e terrível esse animal, ficou mais ainda, porque ao nascer esse chifre, ele derrubou 3. Para surgir esse chifre, chamado de pequeno chifre, chifre pequeno, ele teve que derrubar 3. Ele derrubou 3 reis, 3 reinados. E era um chifre diferente, era um chifre assustador também, porque esse chifre tinha olhos e tinha boca. E a palavra nos mostra, nós vamos ver, que ele era debochado, ele era blasfemo. Pois é, esse chifre nasceu somente após a queda do Império Romano e o estabelecimento desses 10 reinados, não antes. Esse chifre pequeno só aparece nessa ocasião. Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel 7, 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Bom, vamos agora ao capítulo 8, né, onde o Senhor deu mais uma visão para Daniel. E eu queria fazer a menção de uma coisa importante aqui. Nós estamos falando rápido, é uma visão geral, é isso que nós nos propomos a fazer. Mas essas visões são muito ricas, muito profundas do Senhor, são revelações poderosíssimas. Daniel, ao passar por essa experiência, ele ficava exaurido, fraco, cansado, às vezes caía por terra pela grandeza das revelações, pela grandeza da presença de Deus, pelas palavras do anjo Gabriel que trazia a ele coisas que às vezes ele não entendia. Ficava perplexo, de queixo caído, olhando para aquilo tudo, e o anjo trazia explicações. Enfim, tem muita riqueza em tudo isso. Você deve, em casa,
em oração, se aprofundar, pedir a Deus mais e mais, que o Senhor tem mais para dar. Essa visão geral que nós estamos trazendo, ela é importante, mas não para aí não, vai mais fundo, né? Então, no capítulo 8, é registrada uma nova visão de Daniel. Daniel se depara agora com um carneiro. Aparece um carneiro com 2 chifres. Carneiro já é uma figura mais, comum. Ele já estava mais acostumado com os sacrifícios, com aquela coisa toda. E em seguida aparece um bode, também mais comum para ele. Só que esse bode tinha uma coisa especial, uma característica que ele logo notou e falou: opa, esse bode é diferente. Esse bode tinha um chifre entre os olhos, um chifre longo, grande, entre os olhos. E aí aquilo tudo começou, falou: poxa, esses animais são novos, isso eu nunca vi, eu quero entender o que se passa. Daniel 8, 3 e 4. Levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Daniel 8:5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Vamos ver que o próprio anjo Gabriel começa a trazer a interpretação, a revelação sobre esses animais. Esse carneiro com 2 chifres representa o Império Medo-Persa. Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E o bode com aquele chifre longo representa o Império Grego. Daniel 8:21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E nessa visão, não há menção alguma ao Império Babilônico, que é antes do Medo-Persa. Não se fala absolutamente no Império Babilônico. E não há menção alguma também no Império Romano, que vem depois do Império Grego, ou seja, depois do bode, não há menção alguma, e nem antes do Medo-Persa. Isso já é uma indicação, tá? Não pensa que ele não quis falar, é porque essa visão se restringe dentro desse espaço entre esses 2 impérios. Bem, o nosso entendimento acerca agora dos impérios, da própria história, começa a ficar maior, Nós podemos olhar para trás e conhecemos a história e começamos a identificar algumas coisas. Para Daniel era mais nebuloso, era mais difícil, porque ele estava olhando para frente, para coisas que ainda iriam acontecer. Olhando para a história, a gente sabe muito bem que o fim do Império Medo-Persa foi o Império Grego, que subjugou e o venceu. Então, o Império Grego substituiu o Império Medo-Persa. E foi exatamente a figura da profecia, onde o bode confronta o carneiro, lhe quebra os 2 chifres e o vence. E um novo império passa a surgir na terra, que é o Império Grego. Daniel 8, 6 e 7. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrando-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Esse Império Grego, que nós conhecemos pela história, teve um grande general, um grande conquistador, chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que é exatamente a figura daquele chifre longo entre os olhos. Por quê? Porque esse chifre longo entre os olhos logo será quebrado. E 4 outros chifres vão surgir em seu lugar. Ou seja, esse chifre longo vai ser quebrado logo. Por quê? Porque Alexandre Magno morreu com 32 anos de idade. Não deu tempo nem de preparar sucessor e nem um plano de governo para quando ele morresse, Aquela figura do rei que está morrendo, das orientações, das dicas, faz assim, faz assado. O próprio reinado vai se adaptando à morte do rei. Nesse caso, não, surpreendeu todos. Ele morreu muito cedo.
quando ele morreu, surgiram 4 outros reis em seu lugar. Entendemos aí a figura também da visão passada, onde o leopardo, representando a Grécia, tinha 4 cabeças, representando exatamente 4 reis e 4 reinados que surgiriam no lugar do bode, né, do chifre comprido. Tinha também 4 asas, porque a expansão desse império grego foi muito rápida. A palavra fala que esse carneiro, ele era muito às marradas, né? Ele dava estocadas, ele brigava muito para o Oriente, para o Sul e para o Norte, né? Para 3 lugares, e não brigava praticamente para o Ocidente, que foi de onde a Grécia veio. E a gente entende também agora a figura anterior do urso com 3 costelas na boca, porque o urso representava o Império Medo-Persa. E essas 3 costelas na boca era para onde o carneiro dava suas marradas, para onde ele agredia, para onde ele se expandia, que era para o Oriente, para o Sul e para o Norte. Então nós começamos a entender mais todas essas nuances da visão, porque a gente conhece a história e porque a gente está vendo as revelações também que a Bíblia está falando, ou seja, o Gabriel também está trazendo revelações e interpretações. Então hoje nós temos agora, nesse ponto da visão, o Império Grego que é o império dominante na Terra, porque Alexandre Magno morreu, o chifre longo caiu, 4 outros e novos chifres surgiram nesse lugar, que foram os generais de Alexandre Magno, né? Então temos o Seleucus, o Cassandro, o Ptolomeu, que foi lá para o Egito, né? Para a parte de baixo, o Lisímaco. Esses 4 líderes se estabeleceram agora no Império Grego. Certamente o Império Grego se enfraqueceu, né? Porque ele se dividiu. Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram 4 outros também insígnes para os 4 ventos do céu. Do livro apócrifo de Macabeus, 1 Macabeus 1, de 8 a 11. Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Seus familiares receberam cada qual seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois da sua morte e após ele seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho de Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. O livro de Macabeus, ele não é um livro da Bíblia, ele não é um livro do cânon bíblico, ele não é considerado um livro inspirado, mas ele é um livro de grande valor em termos de documento histórico, né? Ele foi escrito 120 a.C. aproximadamente e relata muitos fatos daquela época com grande precisão. Bem, olhando agora mais uma vez para a visão passada dos 4 animais que saíram do Mar Grande, né? O leão com asas representando o Império Babilônico, o urso com as 3 costelas na boca, o Medo-Persa, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas, o Império Grego, e aquela besta, um animal espantoso e terrível que representa o Império Romano, a gente lembra que desse último animal, desse animal espantoso, que tinha 10 chifres, surgiu um chifre pequeno, derrubando outros 3. Agora, nessa visão de Daniel 8, do bode e do carneiro, nós temos o bode vencedor, é o império, né, do momento na Terra, o Império Grego, e do bode também vai nascer um outro chifre, um chifre pequeno, né? Então existe esse paralelo entre a visão dos 4 animais e a visão desses 2 animais, vamos chamar assim. Só que a diferença é que esse bode que vai receber esse chifre pequeno, ele não vai derrubar mais chifre nenhum, ele vai nascer de um dos chifres. Então existem 4 chifres no bode hoje, que o chifre grande caiu, 4 em seu lugar. De um deles vai nascer um chifre pequeno. E é importante que a gente tenha entendimento sobre isso, porque é desse chifre pequeno, é esse chifre pequeno que vai desolar o santuário e vai interromper o sacrifício contínuo. Então isso vai nos ajudar a ter um entendimento melhor sobre as 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8, 8 e 9. E o bode se engrandeceu em grande maneira, e estando em sua maior força, foi quebrado o seu chifre grande. E no seu lugar nasceram 4 chifres notáveis,
para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Bem, então nós vimos que esse chifre pequeno vai sair dentre os outros chifres, né? Esses outros chifres são chamados de notáveis também. Esses 4 chifres são notáveis, porque quando houve a divisão desses reinos, quando Alexandre Magno morreu, cada um assumiu uma parte do reino. É fácil de entender que eles tinham o Império Grego, né, o que eles tinham conquistado, e a divisão ficou dentro do Império Grego. Existiam regiões que não pertenciam à Grécia, as quais esses reis não teriam influência alguma, né? Era dentro, por isso que eles foram cada um para um lado, mas dentro do Império. Estou falando isso porque existe uma discussão que questiona que esse chifre pequeno saia de outro chifre, como a gente acabou de ler. Eles dizem que sai de um dos ventos, né? De uma dessas regiões, não necessariamente de outro chifre. Na verdade, a palavra está muito clara para mim, né? Está bastante claro, não tem muita dúvida. Mas eu quero entrar nesse assunto rapidinho, por quê? Porque existe muita falácia nesse ensinamento e é importante que a palavra fale. No fundo, não tem muita diferença, porque vai sair da cabeça do bode da Grécia anyway, de qualquer maneira, né? Esse chifre pequeno está conectado ao bode, não ao carneiro, não a outro animal. Mas, de qualquer maneira, nós vamos tentar mostrar um pouco de onde vem essa ideia de que esse chifre não vem de outro chifre, vem do vento. Sabemos que no hebraico as palavras podem ser do gênero feminino, masculino ou neutro. E essa passagem de Daniel 8, de 8 a 9, tem algo que a gente quer ressaltar aqui. E o bode se engrandeceu em grande maneira, e estando em sua maior força, foi quebrado seu chifre grande. E no seu lugar nasceram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Destaca-se aqui que a palavra deles, no hebraico, é do gênero masculino. A palavra chifres é do gênero feminino. E essa palavra ventos, dos 4 ventos, pode ser tanto masculino quanto feminino. Alguns subentendem que a palavra deles deve referir-se a ventos e não a chifres por causa desse gênero. Ou seja, o chifre pequeno surgiu de um dos 4 ventos e não de outro chifre. No entanto, a palavra em hebraico, ela é feminina e pode ser facilmente ligada à palavra chifres, que também é feminina. Bem, toda essa engenharia aí talvez tenha surgido para tentar desvincular o chifre pequeno dos reis gregos, né? Mas a palavra deixa muito claro de que esse chifre pequeno vai nascer na cabeça do bode, de qualquer maneira, nós já falamos disso, ou seja, pertence aos domínios gregos, ou seja, está ligado diretamente ao Império Grego. Independente dessa engenharia, de onde tem havido o chifre pequeno, ele pertence ao bode, ele pertence à Grécia. Daniel 8, 10 e 11. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército, e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Mas o que é sacrifício contínuo? Todos os dias os sacerdotes tinham que sacrificar 2 cordeiros, um de manhã e outro à tarde, pelas transgressões do povo. E isso se denominava sacrifício contínuo, continuado, todos os dias, ininterrupto. Daniel 8:12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Bem, então aqui a gente tem um resumo, o chifre pequeno da Grécia, comparado aqui com a estátua de Daniel, 331 a.C. a 168 a.C. Então esse chifre pequeno que surgiu se refere ao bode peludo e ao Império Mundial Grécia. Tudo que você for entender a partir de agora de Daniel 8, chifre pequeno, não desassocie nunca a imagem do bode peludo, que é a Grécia, que é a parte de cobre da estátua de Nabucodonosor.
Bem, vamos fazer aqui uma comparação agora desse chifre pequeno de Daniel 7, né, com a estátua de Roma, que ele está claramente identificado como as pernas de ferro desse império de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então esse chifre pequeno, ele surge arrancando outros três, se refere àquele animal terrível da visão que Daniel teve, aquela besta com 10 chifres, e é definitivamente o quarto império mundial, Roma. Então, daqui para frente, quando você se referir à visão de Daniel 7, o pequeno chifre é ligado a Roma, a parte de ferro da estátua de Nabucodonosor. Bem, então nós temos aqui os dois chifres pequenos na narração de Daniel 7 e na narração de Daniel 8, na visão de um e na visão do outro. São duas visões distintas. A primeira é a visão dos 4 animais que saem do mar grande, e a outra é a visão do bode peludo e do carneiro, né? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Bom, não podemos misturar essas duas visões. Existem coisas em comuns? Sim. Existem coisas que não são incomuns. Nós não podemos pegar parte de uma como se fizesse parte da outra. São dois impérios diferentes, em tempos distintos. A Grécia foi de 331 até 168 a.C. Roma começa em 168 a.C. a 476 d.C. O chifre pequeno do bode, ele nasce de outro chifre. O chifre pequeno que se relaciona à Grécia, ele nasce de outro chifre. O chifre pequeno relacionado com Roma, ele nasce da própria cabeça daquele animal terrível. E quando nasce, ele arranca outros 3. É outro contexto, outra explicação, outra visão. Não pode-se, o texto não autoriza a gente se entrelaçar as duas e buscar elementos de uma para outra, de outra para uma. São eventos diferentes e formas diferentes. Existem coisas comuns? Sim, existem. Mas é interessante nós botarmos uma do lado da outra para a gente ver que Deus quer chegar a algum ponto mostrando esses dois chifres pequenos nesses dois contextos diferentes. A abominação da desolação. Esse nome é pesado, né? É um nome bem sério. No capítulo 8 fala transgressão assoladora. No capítulo 11 fala abominação desoladora. Seja como for, algo muito sério aconteceu. Algo de muito abominável aconteceu que gerou uma assolação sem precedentes. Uma assolação, uma desolação completa. Algo que foi feito no santo lugar como abominação, que agora está causando a desolação, né? Isso me faz pensar na história que a gente conhece, registrada nas Escrituras, sobre o Monte Santo de Deus, né? Onde o querubim da guarda de Deus, um anjo poderoso de alta patente, quis se assentar no trono de Deus e ser igual a Deus. Ele não conseguiu, não teve êxito, né? Foi lançado à terra e hoje é Satanás, nosso adversário, a antiga serpente, o dragão de Apocalipse, enfim, mas que continua nele o sentimento, o desejo de se assentar no lugar santo e ser igual a Deus e ser como Deus. E as profecias e a palavra nos afirma que isso vai acontecer. Certamente vai haver uma reação dos céus, no mesmo poder, no mesmo nível, na mesma intensidade, tirando ele desse lugar indevido, né? E a gente sabe qual vai ser a condenação final deste dragão e todos os seus asséclas e rebeldes. Mas enfim, essa visão que Daniel teve, tanto a do capítulo 7 quanto a do capítulo 8, fala desse chifre pequeno. Alguns, né, e com bons estudos e boa temática, boa exegese, boas interpretações, levam a algum contexto de entender quem foi, quem é, quem será esse chifre pequeno. Muita coisa. Algumas a gente tem que desprezar, né, porque não tem base bíblica, não tem pesquisa bíblica, não tem nada, só achismos e manipulações. Outras não, são sérias, mas algumas também não batem. Existe alguma forçação de barra. É complicado isso, o tema não é simples, né? De qualquer maneira, eu quero ressaltar depois duas dessas conclusões e visões para a gente mencionar e deixar registrado para você estudar. Porque veja bem, busca o Senhor, meu amado. Vai mais fundo,
peça a Deus, se envolva, pergunte, avance, esteja na presença dele, que ele vai te esclarecer cada vez mais. Existe uma verdade em relação ao Senhor, que é que ele nos revela. E o que ele revela nos pertence, ele nos dá e dá o entendimento, não na dúvida. Quando você revela uma coisa, a dúvida desaparece. Uau! Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo que eu ouvi, ainda era garoto, eu devia ter lá para os 13, 14 anos, nunca esqueci. Eu não entendia bem esse negócio de revelação, né? E eu passei a entender com esse exemplo simples. Antigamente, esse pessoal de hoje não vai saber do que eu estou falando, mas pesquisa que vocês vão entender. Você tirava fotografias e tudo ficava registrado numa película, num filme, né? Físico, não era software. E aí depois você tinha o que? Você até conseguia ver, você botava ele assim no meio da luz, você via lá umas imagens, umas caras, o cabelo ficava branco, a cara escura, mas você via uma coisinha ou outra. Mas para você ver bem, você tinha que revelar aquele filme. Então quando você revelava o filme, aquele borrão, aquela coisa que você botava na frente da luz ali, ficou claro. Você conseguia ver a pessoa ou a paisagem, os olhos, a cor dos olhos, você conseguia ver a sombra, você conseguia ver tudo. Por quê? Porque aquela fotografia tinha sido revelada, né? Então hoje o que acontece é que a revelação de muita gente, de muitas pessoas, de muitos grupos, por ser manipulada, é uma revelação borrada. Você olha, você fala, mas isso aqui está parecendo quase igual a esse aqui, né? Quando Deus faz, ele deixa claro, né? Então algumas coisas eu tenho convicção, está claro e límpido para mim. Outras eu não tenho, né? Outras ainda estão assim mesmo, no borrão. Então por isso algumas coisas que eu tenho minhas posições, eu tenho meus achismos, todos eles, mas eu não prego isso por quê? Porque eu depois vou dar conta disso, né? Porque, amados, influencia as pessoas. Influencia muito e você pode estar distanciando da verdade algumas pessoas. Isso é sério, muito sério. Para mim é proibitivo. Por quê? Porque isso vai afetar o relacionamento delas com Deus. Entendeu? Então esse negócio de profecia, eu acho isso, eu acho aquilo, cuidado. Não que você não tem que achar as coisas. Mas aquilo que Deus já te revelou, está claro e limpo, fala. Prega. Mas saiba que existem coisas que não estão reveladas. Que Deus te revele um dia, amém, busque do Senhor. Mas não estão. Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e nossos filhos, para que possamos cumprir todas as palavras dessa lei. Bom, amados, é por isso que a gente está falando disso aqui. Algumas coisas eu tenho a acrescentar e que você possa receber essa visão geral da escatologia que eu estou passando, para você buscar. Isso não é o fim, isso é o começo. Isso é o estímulo para que você, a partir desses vídeos, você possa buscar o Senhor e receber mais, muito mais do que eu tenho recebido. Só que algumas coisas também é importante eu mencionar. Não que eu queira estudar o falso. Eu não estou aqui para explicar o que está errado. Quem está explicando errado. Eu não posso perder meu tempo fazendo isso, nem o tempo de vocês. O que eu tenho que fazer agora é falar do verdadeiro e você buscar o verdadeiro. Porque o falso não tem fim, né? Está aí. E o pior falso é aquele que é misturado com o verdadeiro, que aí fica uma bagunça. Você fala, e agora, né? Bom, mas duas coisas eu queria mencionar. Uma que me impressiona muito, e eu admiro alguns estudos, né, que fazem todo sentido. Outros nem tanto, eu tenho até que desprezar, mas eu vou mencionar um deles aqui rapidinho. Eu sei que esse vídeo está ficando até um pouco longo, mas fazer o quê? Uma figura é a figura do Antíoco Epífanes IV. O Antíoco Epífanes IV, ele era descendente dos Seleucos. Seleuco era um daqueles 4 notáveis, daqueles 4 chefes notáveis, 4 reis notáveis que substituíram Alexandre no Império Grego. Então Alexandre morreu, novo, deixou 4 reis no seu lugar. Um deles era Seleuco. Esse Seleuco, o descendente dele, chamado Antíoco Epífanes IV, um homem mau, comparado a Nero, um homem das trevas. Ele realmente fez muito mal a Israel, ao povo judeu, ele dispersou o povo e ele acabou com o sacrifício contínuo. Ele acabou com o sacrifício contínuo e também profanou o templo do Senhor. Tudo conforme a gente vê nas profecias de Daniel. E aí teve, né, Macabeus,
família Macabeus e aqueles agregados unidos que milagrosamente o venceram e foram rededicar o templo ao Senhor. A história é linda, poderosa, milagrosa e maravilhosa, né? E eles rededicaram o templo ao Senhor, voltaram com os sacrifícios e comemoram todo ano isso em Israel. É Hanukkah, aquele menorá de 9 braços. Jesus participou dessa festa, da rededicação do templo, dando legitimidade, né, a toda essa história, tudo o que aconteceu nesse período. Então é uma história maravilhosa, rica, linda e grande, extensa. Tem muita coisa para você ver, né? Eu estou fazendo talvez escrito, né, para colocar no site, para você quiser ler, mas tem vários lugares para você pesquisar também. Só que eu vou falar também da Roma papal. Não vou falar da Roma papal, mas alguns dizem que o chifre pequeno é Roma, tirando totalmente do contexto do Império Grego, tirando totalmente do contexto da visão, né, das 2.300 tardes e manhãs, anexando outras visões que não são pertinentes, o texto não autoriza, mesmo assim, né, fizeram. E é isso que eu quero dizer, né? É aí que a gente vai entrar, mas o mais importante que eu quero dizer é o seguinte: Gabriel, o anjo Gabriel, veio a Daniel algumas vezes, ou em visões, ou pessoalmente. E quando ele veio a Daniel para trazer a explicação, a interpretação do sonho, da visão, ele veio porque foi mandado, foi capacitado, foi instruído, habilitado para trazer a resposta para Daniel. Não duvide que ele tinha competência para isso. Não duvide que Gabriel sabia o melhor tempo, os melhores exemplos, a melhor hora, o melhor jeito de explicar isso para Daniel. Ele sabia. E sabia também que Daniel estava abalado emocionalmente. Daniel, quando ele relata, ele fala: eu estava fraco, estava quase morto, estava sem força, caí por terra como... Ele estava numa situação complicada, porque a grandeza das revelações era muito maior do que ele podia aguentar, né? E ainda tem outra. Hoje, quando a gente olha para a história, já não é fácil de entender. Daniel tinha que olhar para frente, para o futuro. Ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele vivia numa época que não tinha templo, não tinha sacrifício contínuo. Então ele olhou uma visão que vai acabar com o sacrifício contínuo. Então ele falou: uau, então eu estou sem posição. Me posiciona aqui alguém, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. É a mesma coisa te dar um mapa na sua mão. Ó, por esse mapa você pode ver tudo. Ótimo, o mapa é maravilhoso, é o melhor mapa que eu já vi. Mas se você não me disser onde eu estou localizado nesse mapa, eu não vou conseguir entender nada e não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Por melhor que seja o mapa, eu preciso saber onde eu estou. Porque dali eu consigo me direcionar pelo mapa. E Daniel estava perguntando exatamente isso. Eu não estou entendendo nada da visão. A visão está até bonita, eu entendo a visão, mas onde é que eu estou nessa visão? Tanto que algumas coisas Deus mandou ele selar. Falou: olha, eu estou te dando a explicação, mas sela, porque não é para você. Não vai dar para você entender isso, nem é para o seu tempo, é lá na frente, né? E nós vamos ver na frente que quando Deus deu a visão a João, ele falou: olha, eu quero que você mostre. Ou seja, um você sela a visão, o outro você não sela a visão. Deus multiforme, a multiforme sabedoria de Deus age de uma maneira espetacular em todas as coisas. Glória ao seu nome. Bom, amados, nós vamos continuar agora com outras partes, mas eu quero dizer o importante. Quando Gabriel trouxe essa visão toda, certamente o seu cumprimento não ficou na antiguidade, no passado, no Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, aquela região. Não, aquilo tudo é importante? É, lógico que é, senão não teria sido falado. Talvez a figura do Antíoco Epífanes IV, sim, outros, sim, tem várias condições para a gente avaliar. Mas deu aquela posição e Jesus confirmou no seu sermão profético de que o abominável da desolação vai se cumprir ainda. É um cumprimento futuro, não é para agora. Pode ser para muito longe, mas eu acho que é para muito perto, mas se cumprirá, certo? Então isso é o maior entendimento dessa visão, que é uma coisa que pode ter tido um paralelo no passado, que eu creio que teve, ensinamentos tremendos para a gente entender o que vai acontecer na real, quando o abominável da desolação acontecer na 70ª semana de Daniel, que é uma coisa que você pode estudar, pode olhar o nosso módulo, né? Pode olhar outros, estuda, se aprofunda. A 70ª semana de Daniel acontecerá, se cumprirá ainda. E é o tempo onde vai haver tudo isso que o chifre pequeno está sendo. As características do chifre pequeno você vai encontrar em alguém na 70ª semana de Daniel. Viu um anjo perguntando para o outro:
um santo perguntando para o outro: até quando se dará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Sacrifício contínuo, transgressão assoladora. Alguns interpretam como duas visões distintas, com cumprimentos distintos. O leque ficou bem aberto, né? A associação ficou mais ampla, a gente pode inserir coisas na visão, uma coisa bem perigosa. E em Daniel 8, no texto de Daniel 8, a palavra visão, né, ela tem duas raízes no hebraico, maré e chazon, né, duas palavras distintas traduzidas como visão. E isso tem que ser estudado, sim. A palavra chazon e maré, elas têm os significados próprios, bastante parecidos, né? Só que o que acontece? Há uma doutrina, né, uma concepção, uma afirmação de que a visão maré e a visão chazon são visões diferentes. É até nome, né? Virou visão chazon e visão maré agora. Porque a visão chazon foi aquela que Gabriel veio, né, dar o significado dela, dar a interpretação dela para Daniel e mandar selar essa visão chazon. Gabriel não mandou selar a visão chazon, ele mandou selar a visão, né, que é uma. Não existiam duas visões. Mas, de qualquer forma, isso foi dito e isso é entendido em muitos lugares. E pronto, e não falou nada dessa parte chamada de visão maré, porque não existe também, mas enfim. E pronto. A exegese, a interpretação do texto para muita gente. Bom, ele apareceu para Daniel em visão aqui, né, em Daniel 8, e depois ele volta, noutra oportunidade. Já pessoalmente, não foi mais em visão, teve a batalha celestial, brigou com o príncipe da Grécia, da Pérsia, chegou. Daniel, estou aqui para trazer para você essa revelação e te dar o significado. Trouxe a revelação, deu o significado, tem que ir embora, que a coisa... Enfim, foi bem assim. Não, ele não fez com pressa, mas ele trouxe a visão e trouxe a interpretação. A visão dele maravilhosa, poderosa, grandiosa, sobre as 70 semanas. Ele falou: Daniel, a coisa é assim. Olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. E aí discorreu a visão. Coisa poderosa do céu. Então, 70 semanas estão determinadas para quem? Ou seja, essa visão que ele trouxe tem um destinatário. Elas estão determinadas para alguém. Para quem? Para Israel e para Jerusalém. Colocou no envelope e selou: olha, entrega para Israel e para Jerusalém. Essa visão tem um destinatário. Estão determinadas, né? Estão apropriadas, estão entregues. Tem esse destino, esse peso. É para Israel que você vai dar isso. Então, pegam essa palavra determinadas, que tem também um significado de cortadas, muito menor, muito menos abrangente e muito menos pertinente ao texto, né? E trocam. Não, esse texto queria dizer cortada e não determinada. Porque o sentido de determinada aqui era estabelecido. Olha, eu estabeleci para Israel e para Jerusalém 70 semanas. E nesse período de 70 semanas vai acontecer isso. E começa quando aparecer a ordem, a autorização, o decreto para restabelecimento e reconstrução de Jerusalém. Uau! Essa visão é realmente fechada. Tem início e tem a duração. E está determinada para Israel. É uma coisa, o pacote está ali. De repente, quando você troca esse determinado para cortado, você fala: mas o que quer dizer cortado nesse contexto? Cortar a visão. A cortar de onde? Aonde? O que eu faço? É igual você fazer um copy and paste. Eu vou o copy. E o paste? Ah, não. O paste, você copia e cola, sabe aonde? Aqui, na outra visão das 2.300 tardes e manhãs. O link que acharam é que o nome maré aparece aqui também. Opa! Aquilo que ele não explicou lá quer dizer 70 semanas. Ele não explicou lá, onde é que está isso na palavra? Ele explicou lá, que conversa é, mas enfim, pegaram, transportaram, né, o que foi cortado de lá, colocaram aqui nas 2.300 tardes e manhãs. Agora tem as 70 semanas de anos, que são 490 anos, e agora tem um início. Afinal de contas, quando apareceu o decreto para a reconstrução de Jerusalém, é o início das 2.300 tardes e manhãs. Alhos com bugalhos, né? Misturaram mesmo, e não sei com que autorização. E por que no início das 2.300 tardes e manhãs, e não no meio, e não no fim?
A Bíblia não fala disso, né? Nem esperava que alguém tivesse essa iniciativa. De qualquer forma, está lá. 457 a.C., esse decreto apareceu. Artaxerxes autorizou Neemias a ir a Jerusalém, reconstruir a cidade e seus muros. Então, em menos 47, ou seja, em menos 457 a.C., começa-se essa contagem das 2.300 tardes e manhãs. Só que menos 457 a.C. não tinha templo, portanto não tinha sacrifício contínuo e muito menos poderia ter havido transgressão assoladora. Sacrifício contínuo está diretamente ligado com as tardes e manhãs, com as 2.300 tardes e manhãs. Faz parte. Essa visão foi chamada pelo anjo da visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora. Ou seja, é tudo a ver. Não existe um sem o outro. Mas aqui foi ignorado, não tem problema, porque o texto me autoriza a começar com a data de início da outra lá. Tudo bem. Começou. E a interpretação foi de colocar, ao invés de 2.300 tardes e manhãs como sendo dias ou sacrifícios, colocaram como anos. Porque em outro trecho a Bíblia fala que um dia para você vai ser como um ano, numa situação bem específica. Tem 2 outros trechos que falam isso, e criou-se a regra de que um dia em profecia é um ano. A Bíblia tem outros exemplos que mostram que não é assim. Então se aplicou uma regra profética, né, que agora vale para isso aqui. E botaram 2.300 anos para se cumprir, né, essa profecia dada em Daniel 8. E a coisa avançou muito, porque chegou agora, né? Terminou de se cumprir agora, em 1844, 1850. Uau! Atravessou períodos da história, atravessou a chegada do Messias, o nascimento do Messias, o batismo do Messias, o ministério do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias. E avançou mais quase 2.000 anos ainda. E aí, quando chegou em 1844, não tinha mais templo, não tinha coisa do sacrifício. Mas como é que faz? Não, mas é no templo celestial. A coisa se espalhou tanto, ficou tanta ponta sem ser fechada, que agora para fechar as pontas fica complicado. E a emenda fica pior que o soneto. Chega horas que se fecham algumas pontas com explicações mirabolantes, né? Não bíblicas, e interpretações que vêm de lugar nenhum. Não sei de onde veio isso, mas disseram que agora é no santuário celestial. E Jesus vai lá entrar no santuário celestial em 1844 para completar uma obra que já foi consumada no Calvário. Enfim, a coisa começa a ficar sem rumo. Eu não quero ferir suscetibilidades e ser agressivo, né? Eu estou realmente trazendo isso porque é muito sério. Eu tenho amigos que cresceram, né, nessa visão, nesse ensinamento, nessa doutrina. E hoje eles estão totalmente bloqueados porque eles acham que criticar, que avaliar, que refletir sobre isso já é pecado. Essa interpretação virou sagrada. Não se pode mais questionar essa interpretação, porque ela tem quase que um cânon bíblico. Entende? Então, olha o erro, olha o perigo que é você fazer isso. Então, essas pessoas hoje, para serem libertas desse raciocínio, elas precisam de vencer uma batalha, olha, elas vencem mesmo, mas não é fácil não, sabe? Tanto é que quando eu publicar esse vídeo, se eu publicar essa parte, né, que eu ainda vou ver se publico, porque não faz nem parte do meu coração e da minha ideia aqui de falar disso, mas é que 2.300 tardes e manhãs quase que praticamente ficou uma coisa pertencente a esse grupo, né? Eles falam tanto disso que a gente nem ouve falar fora disso. E é massivo o negócio. Né? E todo o meu amor, né? Não estou como julgador, não estou como melhor, não tenho competência para julgar, não é o meu posto, Deus nunca vai me dar essa missão, né? Então eu não me sinto melhor, não estou sendo conclusivo, não estou fechando questão, não estou querendo, sabe, longe de mim isso de coração, mas isso precisa ser dito, porque você não pode pegar profecias que têm todo o seu cumprimento dentro dela e começar a fazer associações porque facilita o entendimento, ou facilita aonde eu quero chegar, ou é uma revelação, enfim, que você teve, né? E fazem isso entre Daniel 7 e 8 também, né? O chifre pequeno, que nasceu na cabeça do bode, pertence ao Império Grego, nasceu de outro chifre, está tudo dentro de um contexto, de uma explicação. Tem a outra visão, que tem outro chifre pequeno, mas nasceu na cabeça daquele terrível animal espantoso, e derrubou 3 chifres, e nasceu ali, não nasceu de outro chifre.
E aí eu falo, não, mas vem cá, ali é Roma, né? E eu sei que Roma vai ter... então tá, esse chifre pequeno, ele é a Roma papal. Porque as 2.300 tardes e manhãs e o sacrifício contínuo, uau, pega tudo que está explicado aqui relacionado ao chifre pequeno na cabeça do bode, interpretam como se fosse chifre pequeno na cabeça de Roma, do animal espantoso, porque fala tudo de chifre pequeno. Eu estou sendo simplista? Estou, mas é para o entendimento simples mesmo, que não se pode fazer isso, né? Como eu disse já algumas vezes, não sei nem se está nesse ou em outro vídeo, que nós não podemos, né, associar as profecias, no sentido de essa depende dessa, se isso aqui acontecer, nessa vai acontecer. Não. O cumprimento delas, sim, nós temos as profecias messiânicas em grande número, centenas de profecias messiânicas no Velho Testamento, onde elas se cumpriram? No nascimento, na vinda do Messias. O cumprimento é o mesmo. Existem profecias, sim, que se cumprem no mesmo momento, mas elas são associadas nisso. Mas uma não depende da outra para o entendimento completo. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel, a última semana, a 70ª semana, vai acontecer e o aparecimento do anticristo se dará na 70ª semana. A acontecer, ainda se cumprirá. Pois é, as 2.300 tardes e manhãs, esse chifre pequeno que está aqui, ele vai ser revelado quando acontecer as 70ª semana de Daniel. Esse vai ser o tempo onde ele vai ser revelado. Ou seja, existe um período aqui que as duas visões estão associadas, sim. Mas não posso pegar a data de início de uma, a outra da outra, porque se você for ver, a visão do chifre pequeno do Império Grego e a visão do chifre pequeno do Império Romano tem anos e anos de distância, né? E a realidade, o contexto de um não é o contexto do outro. Tá? Eu sei que tomou tempo, o vídeo vai ficar um pouco maior, peço perdão, mas não tem outro jeito, né, de falar isso. Eu dei isso porque eu estou tentando não falar muito, estou tentando evitar entrar nesse assunto, porque senão esse assunto só dá 2, 3, 4 horas de conversa e aí não é nada fácil, nem simples, nem tem, e meio inócuo, né? Não é o que eu quero, não é o que me propõe. Tá? Então eu vou avançar, porque a gente ainda tem para falar, mas eu quero fazer essa observação aqui. Quando você for pesquisar o hebraico, faça. Hoje está muito mais fácil, né? Como a gente falou, você pode ir no Strong, você pega uma palavra hebraica, outra, pesquisa, avança, você tem aplicativos, software, você tem, nossa, muitas ferramentas. E é ótimo fazer, e eu faço, e faço muito. Mas muito cuidado, né? Porque o que eu vejo muito acontecer hoje é as pessoas hoje pegarem um trecho que achou num profeta e acham em outro profeta e falam, eita, é a mesma coisa. Caramba, isso é uma revelação, isso aqui faz parte disso aqui. E aí faz a anexação, faz a associação e diz, olha, essa é a revelação de Deus. Isso aqui quer dizer isso, aquilo ali quer dizer aquilo. E aí começa a aparecer cada coisa, sabe, que você fala, caramba, e agora? Onde isso vai parar? E sempre desfazendo tudo que já se sabe, como se agora eu tenho a revelação, né? Cuidado, Deus pode trazer revelação nova? Não só pode, como traz. Ele fala, ele é Deus, ele fala quando quer, como ele quer. Tá? Mas muito cuidado. Ah, mas não é a mesma palavra, é a mesma frase. Está aqui, é lá do Apocalipse, quer dizer isso. Cuidado, pode ser, pode, mas cuidado, só estou falando cuidado, né? É só uma advertência que eu estou dando, porque muitos têm feito esse tipo de coisa e errado. Tem vindo cada aberração, né? Que quem conhece a Bíblia como um todo, quem conhece as Escrituras, fala isso não pode vir de Deus, um negócio desse. Tá? Então muito cuidado, que Deus faz sim, coloca coisas, e Jesus usou palavras do Velho Testamento, Paulo, Apocalipse, você pega Apocalipse e Ezequiel, são mais de 100 correlações entre um livro e outro. Sim, existe. A Bíblia é tremenda, ela é maravilhosa. O que eu estou falando é para ter cuidado em achar termos aqui e falar, pronto, agora eu achei o link, o elo perdido. Muito cuidado com isso, né? Bom, quem tem ouvidos ouça, quem quiser ouvir, ouça, né, e aprender, porque é muito perigoso, né, porque você vai afetar pessoas, lembra-se disso, vai afetar pessoas, e aí você entra na esfera da atuação de Deus, que Deus vai cobrar, né? Deus vai cobrar. Que Deus nos abençoe e que a gente comece a entender cada vez mais do Deus, né? É uma expressão que a minha esposa usa, do Deus,
porque é o que vale a pena, é o que importa. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 8, 13 e 14. Depois disso ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de que sejam pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nesse texto aparecem as palavras hebraicas Ereb e Boker, desculpa a minha pronúncia, que significam tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. A palavra dia em hebraico não aparece, Yom e Yamin não aparece nesse texto. Talvez por causa disso, de aparecer somente tardes e manhãs, algumas interpretações diferentes são dadas acerca disso, e a gente precisa ter muito cuidado com elas. Alguns afirmam que são 2.300 anos, o tempo que tem que se cumprir, outros que são 2.300 dias, outros ainda que são 2.300 sacrifícios. Os dias então seriam 1.150. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Bem, amados, todo cuidado é pouco para se criar e se aplicar regras em profecia. E essa de que cada dia representa um ano, deve-se ter um cuidado exagerado, extra, maior ainda, né? Porque nesse caso o templo do Senhor ficaria assolado por 2.300 anos? Claro que não. Jonas 3:4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Bem, certamente esses 40 dias aqui, determinados para Nínive, não representam e não representaram 40 anos. Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Bem, a expressão 40 dias e 40 noites aqui não vai resultar em 80 dias, mas sim em 40 dias completos, composto de 40 dias e 40 noites. Gênesis 1, 5b. E chamou Deus a luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Bem, os judeus contam seus dias de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Então, o conceito de tardes e manhãs, para eles, significa um dia. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. A verdade é que não devemos nunca fazer aplicações proféticas em versos descontextualizados e desconectados, né? Esse exemplo é um mistério de Deus. Um ano é 1.000 dias, e 1.000 dias é um ano. Coisa do céu, e que o Senhor nos revele sobre isso, né? E como é que a gente vai lidar agora com os sacrifícios? Porque algumas pessoas usam tardes e manhãs e contam, ao invés de dias, sacrifícios. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Esdras 3, 3b. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. 2 Crônicas 13, 11. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos. Quando a palavra fala de holocausto de um dia ou de sacrifício contínuo, ela fala de manhãs e tardes e deixa bem claro que se relaciona a um holocausto. Não fala tardes e manhãs, mas manhãs e tardes, né? Mas quando a gente olha para essa palavra Ereb e Boker, que é a palavra que está em 2.300 tardes e manhãs, é a mesma palavra que se repete no dia da criação,
Houve tarde e manhã o primeiro dia. E ainda é a mesma palavra, Erev e Boca, essas duas palavras aparecem também em relação aos sacrifícios contínuos, né? Manhã e tarde. E além do mais, a gente está vendo que essa visão que Daniel trouxe, ela tem tudo a ver com o sacrifício contínuo, né? É para cessar o sacrifício contínuo, tem a ver com a abominação desoladora que essas 2.300 tardes e manhãs está associada. Então ninguém está associando tardes e manhãs com sacrifício contínuo do nada, como se buscasse uma explicação. Não, elas estão ligadas. E você dizer então que tardes e manhãs têm que ser contadas como tardes e manhãs de sacrifício e não de dias, ou seja, 2.300 sacrifício ao invés de 2.300 dias, também não pode estar de todo errado, né? Então que o Senhor nos esclareça, mas nós não podemos cortar essa interpretação dizendo que ela está completamente fora do contexto, porque essa visão, ela se trata realmente do sacrifício contínuo e da abominação desoladora. Tardes e manhãs pode sim se referir ao sacrifício contínuo, 2.300 sacrifícios. Que o Senhor nos esclareça. Tempo do fim, último tempo da ira, tempo determinado do fim. Essas são palavras do anjo Gabriel, né? Deixando bem claro que existe um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Daniel 8, 17b a 19. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isto pertence ao tempo determinado do fim. Daniel 8, 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Quando Jesus fez aquele maravilhoso sermão profético ou escatológico, na época que os discípulos perguntaram a ele que sinais haveriam da sua vinda e do fim do mundo, que eles estavam assustados, eles tinham acabado de perder uma referência, né? Jesus disse que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, estava querendo, gente, eu preciso saber, Jesus me fala quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus proferiu esse sermão maravilhoso, poderoso, esclarecedor, necessário para nós. Ele falou: quando virdes falar do abominável da desolação ou da abominação desoladora, como falou o profeta Daniel, que é o que nós estamos tratando aqui, quem lê entenda. Se tiver na Judéia, fuja, se tiver em casa, fuja, ora para que não aconteça no sábado. Ele começa a dar essas explicações. Dizendo o quê? Dizendo que essa abominação desoladora ainda iria acontecer, não tinha acontecido ainda. Bom, isso nos leva a entender uma coisa, que a visão de Daniel sobre a abominação desoladora, a cessação do sacrifício contínuo ainda não tinha se cumprido até Cristo. Então, aquela história toda que a gente vê lá, da época do Antíoco Epífanes IV, né, que aconteceu com a Grécia, lá, que ele destruiu o templo, que ele acabou, que ele profanou, que ele fez aquilo tudo que realmente aconteceu. Nós vemos os Macabeus, a vitória sobrenatural, maravilhosa que Deus deu ao povo judeu, o que eles fizeram para a rededicação do templo, aquela menorá de 9 braços, o que representa aquilo, a fé que eles tiveram, né? Hanukkah, essa festa que é celebrada até hoje, que Jesus participou, a festa da rededicação do templo, tudo isso aconteceu sim, glória a Deus, talvez seja até uma coisa paralela para a gente entender, mas a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, palavras de Jesus, ainda iria acontecer. Mateus 24, 15 e 21. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Porque haverá então grande aflição como nunca desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Alguns, buscando datas ainda, localizam esse acontecimento na destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, né, do Império Romano. E alguns dizem, na verdade, e isso é verdade, que não foi nem Tito, que não foram nem os romanos, foram aquele agrupamento romano, aqueles soldados romanos de outros povos, de outras nações que estavam ali a serviço de Roma, que fizeram isso. A história fala disso, não é o lugar aqui da gente discutir, né?
mas para até explicar melhor essa questão do príncipe, do povo, o povo do príncipe, né, que vai destruir essa cidade, é da onde vem o anticristo e etc e tal. Mas enfim, Jerusalém foi destruída 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, certamente foi interrompido o sacrifício contínuo e etc e tal. Alguns tentam colocar essa palavra de Jesus nesse dia, em 70 depois de Cristo. Mas nós precisamos entender que essa abominação desoladora, ela está se referindo, ela está falando acerca dos tempos do fim, né? Se olharmos a Daniel 9, a visão que ele recebeu das 70 semanas, tudo isso tem a ver com a 70ª semana de Daniel, que é exatamente o período onde vai acontecer a abominação desoladora, a cessação da oblação e a grande tribulação, né? Você pode dar uma olhada no módulo de 70 semanas, talvez isso esclareça um pouco. Mas nós temos que entender claramente que isso se refere aos tempos determinados do fim. 2 Tessalonicenses 2,4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma pergunta: o anticristo poderia ser caracterizado por aquele chifre pequeno de Daniel 7, da visão que ele teve dos 4 animais que saíam do mar grande, aquele chifre blasfemo, falador? Ele poderia ser comparado e caracterizado como aquele chifre? Daniel 7,8: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava arrogância. Apocalipse 13, 5 e 6. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vemos que o ancião de dias se assemelha muito à descrição que João faz no livro de Apocalipse. E ele está pronto para abrir os livros, está pronto para acontecer um julgamento, um grande julgamento. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Como vimos no final do sonho de Nabucodonosor, né, sobre aquele reino que não seria destruído, destruiria todos os outros e seria um reino eterno, um reino sem fim. Nós vemos em Daniel 7 que os outros reinos serão aniquilados e o reino de Cristo permanecerá eternamente, um reino eterno. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7, 17 e 18. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7, 26 e 27. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão,
e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós vemos aqui a luta intensa dos santos de Deus contra esse chifre pequeno. E também podemos ver relatada a vitória dos santos de Deus através do ancião de dias. Daniel 7, 21 e 22. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O anticristo poderia ser caracterizado como chifre pequeno, conforme está descrito na visão em Daniel 8. Ele precisaria então se enquadrar nas seguintes características. Está descrito em Daniel 8 as características desse chifre pequeno. No versículo 9 diz: ele se tornaria muito forte para o sul, para o oriente e para a terra formosa. No verso 10 diz: se engrandeceria contra o exército do céu e lançaria por terra e pisaria alguns do exército e das estrelas. No verso 11 fala: se engrandeceria contra o príncipe do exército, retiraria o sacrifício contínuo, lançaria por terra o lugar do santuário. No verso 12 diz: daria um exército contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, lançaria por terra a verdade e prosperaria em tudo o que fizesse. No verso 24 diz: se fortaleceria, mas não com sua própria força. E o verso 25 diz: seria quebrado sem mão. O final da profecia das 2.300 tardes e manhãs diz que o templo seria então purificado. No Velho Testamento a gente vê mais de 41 vezes essa palavra aparecendo, mas nesse texto é a única que ela aparece como purificado. Em todas as outras ela aparece como recuperado. Então nós podemos entender sim de que esse templo será então recuperado. E de quê? Por que ele precisa ser recuperado? Recuperado porque ali aconteceu uma abominação. A abominação desoladora aconteceu e o templo vai precisar ser reformado, restaurado e purificado. Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqueles que defendem que o cumprimento dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs será de anos, ou seja, 2.300 anos para se cumprir, eles então recorrem à estratégia de que a purificação do santuário não será na terra, mas no céu. O santuário celestial será purificado. Bom, se isso é verdade, quer dizer então que Jesus ainda tem que fazer alguma coisa. Ele não completou a obra dele no Calvário. Ou seja, a obra dele está incompleta. É preciso que ele faça uma restauração, uma recuperação e uma purificação do santuário no ano de 1844 ou qualquer ano próximo disso. Bem, amados, na verdade a obra do Calvário foi completa. Quando ele disse está consumado, se consumou. Inclusive o templo, você vê pela Escritura que o véu do templo se partiu, o que separava o santo lugar do santíssimo lugar. O véu se rompeu, o véu se partiu. E isso tem a representação de que nós vemos em Hebreus, de que a partir daquele momento nós em Jesus teríamos acesso à presença do Pai, e para entrarmos com confiança para adorá-lo, contemplá-lo, a sua santidade e a sua glória. Ou seja, o lugar santíssimo não estava desolado, o lugar santíssimo nunca esteve contaminado, sempre esteve santo como é até hoje, até agora, a presença de Deus no santo lugar. Então, essa purificação do santuário celestial, ela realmente não combina com o sacrifício do Calvário. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.